Mas a gestão de recursos humanos também poderia ser colocada por uma outra perspectiva, não mais pela ótica dos macroprocessos, e sim por aquilo que, na visão de um estudo conduzido por uma pesquisadora chamada Sandra O'Neill, são os 4 pilares da gestão de recursos humanos. São os 4 elementos, segundo ela, mais pensados, são os 4 elementos mais observados pelas pessoas quando as pessoas decidem permanecer numa organização ou decidem migrar para uma outra organização. Então, segundo esse estudo, dos 4 elementos, o primeiro elemento chave que vocês enxergam aí é o elemento chamado remuneração. Remuneração direta, todos os elementos vinculados a dinheiro. Então, nesse quadrante aqui, nós temos os planos de cargos e salários, nós temos todas as formas de progressão horizontal, progressão vertical, mobilidade. Nesse quadrante aqui, nós temos os incentivos financeiros de curto prazo, os programas de bonificações, os programas de participação nos resultados, ou os programas de participação nos lucros. Temos também, nesse primeiro quadrante aqui, todos os incentivos financeiros de longo prazo, todas as formas que a empresa encontra para estabelecer uma relação de longo prazo, um tipo de fidelização de longo prazo com os empregados. Então, de acordo com esse estudo de Sandra O'Neill, que já foi a CEO de uma grande organização dos Estados Unidos, desses 4 elementos, um deles está relacionado a essa troca material no curto prazo ou no longo prazo que pessoas fazem com as organizações. O segundo bloco que eu coloquei aqui, segundo esse estudo, diz respeito ao que nós chamamos de remuneração indireta. Ou seja, aquilo que não coloca dinheiro no bolso das pessoas, conforme vimos aí nesse quadrante ao lado, mas ele evita que o dinheiro saia do bolso do indivíduo no todo ou em parte. Então, vocês percebem que no primeiro quadrante ela coloca como sendo vital essa discussão, esses programas, essas ofertas de salários e remuneração variável e outras formas de recompensar e de reconhecer, mas que num outro bloco, esse conjunto de benefícios, vantagens e facilidades, esse conjunto seria vital nesse processo de estabelecer contratações ou ações de fidelização, de retenção das pessoas no contexto, no ambiente organizacional. Um terceiro elemento importante desse estudo é aquele que diz respeito ao que ela chama de aprendizado e desenvolvimento. Ou seja, tudo aquilo que nós, numa organização, fazemos para desenvolver um indivíduo enquanto pessoa e enquanto profissional, se é que às vezes é possível desconectar esses 2 elementos. Então, nós temos aqui coisas que sugerem ao indivíduo oportunidade de aprender, oportunidade de crescer, sugerem ao indivíduo ou se apresentam para o indivíduo como formas dele buscar desafios, dele ser desafiado, dele conhecer algo que ele não conhecia, dele experimentar coisas que possam dar a ele uma determinada facilidade, habilidade ou competência, questões essas que podem ou vão afetar a percepção que a empresa, que os gestores têm de cada indivíduo dentro daquela organização. Então, nós temos aqui 3 pilares importantes, mas no estudo que eu chamo, que eu traduzo aqui como os 4 pilares da gestão de recursos humanos, esse estudo tem um 4º elemento chamado ambiente de trabalho, ou seja, o orgulho que o indivíduo tem de trabalhar naquela organização, a percepção que ele tem positiva, favorável dos gestores com os quais ele interage, o orgulho que ele tem de desenvolver um trabalho naquela empresa que é liderada por um determinado grupo de pessoas, as relações interpessoais, a qualidade do ambiente de trabalho, o indivíduo desejar estar num lugar, ser querido, ser aceito, se sentir fazendo parte daquele ambiente. Então, eu poderia, já que o nosso tema aqui discute sobre a tal meritocracia sustentável no contexto da gestão de pessoas, eu só queria aqui compartilhar algumas reflexões sobre essa ideia de que gestão de pessoas estamos falando.
E aí esse estudo mostra de que esses 4 pilares são assim essenciais no processo de captar, no processo de reter pessoas, mas que esses 2 elementos de cima, que vocês encontram aí na cor azul, o estudo chama de aspectos transacionais. O estudo diz que esses elementos são mais fáceis de serem percebidos por quem está de fora daquela organização. São elementos contratuais, são elementos que o indivíduo vai assinar um documento dando um aceite àquela empresa, e nesse documento que ele dá aceite para entrar naquela empresa, tem ali o salário que ele vai receber, a comissão que ele vai receber, tem ali o programa de bonificação do qual ele fará parte, ou tem ali um programa de comissionamento ou de premiação, ou tem ali o programa de benefício, o plano de saúde, o plano de assistência odontológica, seguro de vida, ou tem ali o auxílio alimentação, o valor facial do auxílio refeição. Ou seja, nesses 2 elementos de cima, esses 2 elementos de cima são chamados de aspectos transacionais, porque eles são, de alguma maneira, documentados. O empregado dá um aceite, o empregado concorda, o empregado nomeia alguém para ser um beneficiário seu em algum programa, nomeia para alguém fazer parte como dependente de um determinado benefício que o empregado tem. E ela chama também de aspectos transacionais porque fazem parte aí desse processo de contratação. Eu, empresa, preciso de um profissional, então eu vou anunciar uma vaga e alguém vai chegar, eu vou oferecer uma contrapartida para essa vaga que eu estou oferecendo, e isso tudo vai ser, de alguma maneira, documentado. Então, são os aspectos transacionais, que tem uma característica importante no mundo da gestão de pessoas. Eles podem ser vistos antes do indivíduo desejar entrar naquela organização. Eles podem ser observados antes do indivíduo tomar a decisão de entrar ou de aceitar uma vaga, uma posição naquela nossa organização. Por outro lado, esses 2 elementos de baixo, entre os 4 que vocês enxergam aqui, esses elementos colocados ali na cor verde, aprendizado e desenvolvimento, e ambiente de trabalho, já são chamados no estudo de aspectos relacionais, porque é a nossa percepção, o nosso jeito de ser vai fazer com que a gente encontre mais facilidade ou mais dificuldades nessas questões. Porque as possibilidades da gente aprender, da gente crescer, da gente se capacitar, podem estar relacionadas àquilo que a empresa vai oferecer ou oferece, mas está também relacionada à nossa percepção, à nossa visão, o nosso interesse, o nosso compromisso, a nossa vontade de aprender, de ser, a nossa vontade de ser testado, de caminhar nessa ou naquela direção, de se arriscar em alguma grande medida. Esses aspectos relacionais, a questão do ambiente de trabalho, eu posso eventualmente gostar de um determinado ambiente, porque ele tem determinada característica, por exemplo, ele é muito agressivo, ele é muito desafiador, ou ele é muito conservador. Eu posso me adaptar em função do meu jeito de ser a alguns ambientes, mas eventualmente não me adaptar a outros ambientes. Em alguns ambientes eu, de repente, posso conseguir colocar as minhas habilidades e as minhas competências com mais facilidade, e talvez eu tenha mais dificuldade de demonstrar ou de mostrar algumas dessas habilidades ou algumas dessas competências em outros ambientes. É possível que a cultura organizacional de uma determinada empresa seja mais favorável ao meu jeito de ser, seja mais favorável ao meu conjunto de crenças, costumes e valores, aquilo que eu intimamente valorizo. Então, a gente tem aqui, de um lado, questões que eu coloquei como sendo questões transacionais, questões mais documentadas, que eu posso avaliar, que eu posso quantificar, que eu posso valorar, que eu posso dizer, olha, por esse salário, Kátia, eu não vou trabalhar na sua empresa, mas se o salário fosse esse, ou se os benefícios fossem aqueles, certamente estaríamos juntos. Esses são os itens azuis, mas os itens em verde aqui dependem de cada um de nós, dependem de coisas que a organização vai oferecer,
dependem de coisas que as lideranças em vários níveis vão oferecer, mas dependem também do alinhamento do nosso jeito de ser com o jeito de ser de uma determinada organização. Então, a gente percebe que a gestão de pessoas tem uma série de desafios. Olhando ali pela ótica das 5 dimensões, olhando aqui pela ótica dos 4 elementos, ou dos 4 quadrantes, ou dos 4 pilares essenciais da gestão de pessoas. E esses são os 4 pilares. E cada pilar desse, dependendo da ideia que a gente tenha sobre recompensa, dependendo da ideia que a gente tenha sobre reconhecimento, a gente pode encontrar o que pessoas às vezes gostariam ou querem encontrar nas organizações para as quais desenvolvem atividades, nas organizações para as quais trabalham, é exatamente recompensas e reconhecimento. Quer dizer, cada um de nós, do nosso jeito, quer que a organização estabeleça algum tipo de troca entre aquilo que estamos oferecendo